Vamos lá. Então, vamos ao primeiro ponto. O que é o ecumenismo? Se é que ele existe, né? Se é que as pessoas entendem o que é o ecumenismo. Porque essa palavra, ela, na verdade, o sentido dela não foi assimilado pela cultura cristã, né? Vamos trabalhar um pouco sobre ele nesse primeiro ponto. O que é o ecumenismo? O tema do qual estamos tratando diz respeito especificamente à filosofia da história da igreja e também à espiritualidade. Temos hoje um cristianismo dividido. A primeira cisão da história da igreja, como sabemos, ocorreu em 1054, em plena Idade Média, quando a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se separaram. A segunda ruptura da história da igreja ocorreu em 1517, quando a Igreja Católica e a Igreja Protestante se distanciaram igualmente com a Reforma Luterana. A cultura cristã ocidental não sofreu muito o impacto da comunidade ortodoxa, porém, tanto a comunidade católica quanto a comunidade protestante influenciaram visivelmente o mundo que temos hoje, aquilo em que acreditamos, os nossos valores, a nossa ética e a nossa metafísica. Podemos dizer que o mundo ocidental que temos hoje foi, de certa forma, construído pela Igreja Católica e Protestante. E o catolicismo é um âmbito universalista, ou seja, são muitas comunidades em um só propósito. Protestantismo também. Protestantismo são muitas comunidades em um só propósito. Então, são pequenas comunidades que fazem parte de uma grande comunidade. Então, aí não é o sectarismo. No caso, não podemos dizer, por exemplo, que existe que é o protestantismo é o sectarismo ou que o catolicismo é o sectarismo. Não, é algo muito mais complexo, histórico e não fechado em si mesmo, né? É preciso prestar atenção a isso. E estamos já tratando do campo das definições filosóficas e também do âmbito místico, da comunhão mística, se ela é possível, certo? Então, podemos dizer que o mundo ocidental que temos hoje foi, de certa forma, construído pela Igreja Católica e Protestante. Mas o fato é que não somos unidos. Para a maioria dos protestantes, o católico é um idólatra, cativo de um sistema que instituiu a Inquisição e as Cruzadas, cujos padres não possuem os mais nobres valores éticos e morais. Bom, acabou a história da igreja. O catolicismo é isso, está definido o que é o catolicismo. Para a maioria dos católicos, o protestante é um fanático, fundamentalista e implicante. E para o católico mais conservador, o cristão da sua comunidade irmã é aquele que apostatou da mãe igreja através de uma rebelião instaurada pela ideologia de Martinho Lutero. Pronto, também está definido o que é o protestantismo. Pronto, a tese de doutorado de história já está feita. Quer dizer, definimos o que é o protestantismo e o que é o catolicismo. Não são assim espantalhos, não é uma construção assim, não é um estereótipo, não é a definição mesmo. Quer dizer, lógico que isso é uma ironia, né? Tanto o protestantismo quanto o catolicismo são muito mais do que isso. Isso é óbvio, né? Podemos subestimar a importância histórica e seu impacto, o impacto e a importância histórica e o impacto na cultura da igreja como um todo, né? Contudo, essa animosidade possui, ao meu ver, um caráter mais popular do que teológico. Ou seja, trata-se do fato de que não vemos na academia teológica e nos escritos dos grandes teólogos essa animosidade que se aninhou na cultura popular, repleta de caricaturas, estereótipos e de desconhecimento das implicações mais profundas da teologia da história da igreja. Não podemos subestimar o fato de que hoje existe uma rica cultura católica e também uma rica cultura protestante no Ocidente. Embora a Igreja Ortodoxa aparentemente não tenha tido um grande impacto cultural em nosso mundo. Reduzir toda essa cultura, toda essa espiritualidade, toda essa fé, repleta de místicos católicos como Maria Goretti, Jacques Fesch, Felipe Neri, Edith Stein, Antônio Vieira, Irmã Dulce, Zilda Arnes, e cheia de santos protestantes como John Wesley, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, David Livingstone, Oswald Smith, Martin Luther King e Watchman Nee. Algo diferente do cristianismo
é não somente uma atitude fundamentalista, mas também uma forma equivocada e ingênua de reducionismo histórico. Tratamos aqui especificamente não somente do conceito de que os místicos não podem ser subestimados, mas também de que não podemos subestimar o fato de que existem forças que operam para uma divisão importante no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, o que certamente impactará o mundo, pois se a Igreja está dividida, então parecerá ser mais fácil vencê-la. Parece ser mais fácil vencê-la. Porém, na realidade, ela não pode ser vencida. Não no Ocidente, onde já se tornou cultura. Embora tenha havido diversas iniciativas importantes de unidade, como por exemplo a Comunidade de Taizé na França, o Concílio Vaticano II e a iniciativa de aproximação por parte das comunidades protestantes históricas, o fato é que o ecumenismo em sua essência não existe. Popularmente confunde-se ecumenismo com diálogo interreligioso e com sincretismo, que são coisas muito diferentes, né? E o ecumenismo não mostrou ao que veio, que além de nunca ter se concretizado historicamente, também não é visto com bons olhos pela maioria dos cristãos. Acredito que o próprio termo ecumenismo deveria ser substituído por um outro conceito que melhor traduzisse os anseios de unidade dos diversos cristãos que almejam uma união que se esboça aqui e ali, mas que nunca se concretiza. Assim diz Jesus em sua oração sacerdotal de significado inestimável para a igreja, antes de ir para a morte: que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. E ao falar da unidade, a relaciona à união da Trindade. Esse é o contexto teológico do texto. A união mística dos cristãos possui a mesma natureza da união da Trindade. É só olhar o texto, o contexto, né? Hoje temos 3 grandes comunidades cristãs: católica, ortodoxa e protestante. Lembrando a teologia de João da Cruz e também C.S. Lewis, afirmamos que a união da comunidade possui a mesma união da natureza, a mesma natureza da união da Trindade. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele afirma e diz e relaciona o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo, que é uma pessoa. E João da Cruz, nos seus romances trinitários e cristológicos, fala do amor que existia no início entre o Pai e o Filho, e diz que no princípio era o Verbo, em Deus vivia, e nele sua felicidade infinita possuía. Que ele no princípio nascia, né? E sempre ele o concebeu e sempre o conceberia, e ele é o mesmo princípio. E quando ele começa a falar desse amor, ele não diz especificamente, mas quando nós lemos, nós entendemos que esse amor é o próprio Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade. Então o amor intratrinitário, né? É a essência mística. Faz parte da essência mística, é o amor intratrinitário. Embora esses grandes autores cristãos, C.S. Lewis e João da Cruz, refiram-se à Trindade em seus textos, né? Eu refiro-me também à igreja. É o mesmo amor, possui a mesma natureza, não é outra. Pois o amor da comunidade cristã, amor místico, vínculo da unidade conforme a teologia mística paulina, possui a mesma natureza que o amor da Trindade, e não outra. Amor não humano, intratrinitário, que possui como características o fato de ser inconfundível e de fundamentar não a morte das relações, mas antes de estabelecer relacionamentos. Os anseios de unidade das 3 grandes comunidades cristãs não se concretizaram, não por alguma razão casual qualquer, mas devido ao fato de sempre existirem ao longo da história da igreja elementos que operam para a divisão do corpo, isto é, movimentos sutis, aqui e ali, de sectarismo,
de separação e de alienação daquilo que poderíamos denominar continuidade linear histórica do cristianismo. Ou seja, o fato de que o maior pecado contra a igreja não é a valorização dos santos ou a independência em relação à hierarquia institucional, mas antes o pecado contra a história. Né? Isto é, a posse da verdade por parte de um grupo em detrimento da totalidade daquilo que é a igreja, que só pode se estabelecer como coluna e firmamento da verdade para o mundo, que é o texto de 1 Timóteo 3,15, né? Se fundamentar entre as três grandes comunidades históricas, algo em comum, isto é, a comunhão mística, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E como nós falamos do pecado contra a história, devemos lembrar que, de acordo com a filosofia mística, a história é sacra. A sacralidade da história. Né? Se nós entendemos que a história é sacra, nós entenderemos melhor o que é a igreja. O que fundamentaria então a comunhão mística? Como sabemos, o próprio conceito de interdependência mística já esboçado pelo movimento de unidade, ou seja, de que a comunhão não implica a perda de identidade. E isso é muito importante, né? Ou seja, o que fundamentaria então a comunhão mística? Como sabemos, o próprio conceito de interdependência mística já esboçado pelo movimento de unidade, ou seja, de que a comunhão não implica a perda de identidade de uma comunidade em submissão a outra, nem mesmo disputas teológicas intermináveis. Mas o fato de que o amor ágape, isto é, a comunhão à mesa, a vida em comum, o amor místico entre os membros do corpo de Cristo, é o que estabelece e inspira a unidade, no qual a identidade e o carisma da comunidade irmã é bem conhecido. Isso demonstra também o fato de que, por mais que nós, teólogos, nos esforcemos para manter vínculos de unidade, a comunhão mística, mesmo que amparada em princípios teológicos que podem ser estudados e reconhecidos, sempre terá um elemento de relacionamentos informais. De comunidades que se interagem de forma não institucional, de leigos que conseguem ver o amor ágape que perspassa a igreja, de comunidades que interagem, que se abraçam, ou seja, de pessoas cristãs que vivem a experiência contagiante e radiante de ter encontros individuais com Jesus e que transbordam esse amor à própria comunidade, nas quais estão inseridas, e também no âmbito das relações interpessoais, transbordam esse amor intratrinitário através do abraço, do olhar que acolhe, de diálogos e de comunhão ágape, em comunidade junto à mesa. Mas para compreender o sentido de tudo isso, o que seriam os relacionamentos informais entre leigos que se interagem entre as comunidades, mesmo que eventualmente inspirados por lideranças de maneira formal e teológica, o impacto que isso teria no mundo, isso é importante, né? O impacto no mundo que isso teria. E também principalmente o fato de que transcende o âmbito da utopia teórica, mas antes refere-se a um significado concreto estabelecido por Jesus. Precisamos também definir filosoficamente o âmbito místico, no âmbito místico e no sentido concreto da espiritualidade, o que significa exatamente o espírito do sectarismo.